O livro de Números, capítulo 13, versículo 25 diante, nós vamos estar orando. Enquanto você procura e se põe de pé. Amantíssimo Deus e eterno Pai celestial, é a Tua palavra que vai ser lida, Senhor, e qualquer trecho de Gênesis e Apocalipse é a Tua boca falando em nome minha. Então, Senhor, perdoa os meus pecados, minhas falhas, meus atos, pensamentos, obras e palavras. E que nessa noite, mais uma vez, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim lá em Números capítulo 13, versículo 25 em diante: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e, tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: vamos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente de mel, e este é seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes. E também ali vimos os filhos do Enac, que são gigantes, tá, irmão? Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que subiram, que com ele subiram, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Podem sentar em nome de Jesus. Aqui está a história de quando o povo, depois de 40 anos no deserto, o povo enfim chega à terra prometida, a terra que Deus prometeu que manava leite e mel, a terra que Deus prometeu que era uma terra abençoada. O que é uma terra que mana leite e mel, né? Que vai ter gente que vai perguntar: terra que mana leite e mel, e o significado da terra que mana leite e mel é um lugar de bênção, é um lugar de descanso para o povo, é um lugar abençoado, é um lugar que os frutos são bons, a terra são boas, né? É um lugar que o povo ia viver tranquilo e tendo do bom e do melhor. Só que o povo chega nesse lugar, aí foram lá espiar, como Moisés tinha mandado. Foram 12 espias, como disse, voltaram à terra depois de 40 dias, ficaram lá espiando a terra. E o que eles viram na terra? Eles viram que a terra era muito boa, verdadeiramente os frutos eram maravilhosos, excepcionais, só que era terra de gigantes, era terra de pessoas de grande estatura, era terra de
de um povo fortemente armado, de um povo poderoso, um povo que dificilmente alguém venceria numa guerra. E aí eles voltam para relatar o que acontece. E eles começam a falar, eles começam a inflamar o povo. O que acontece? Né? É aquele negócio. Você, muitas das vezes, né, a pessoa chega, quantas vezes deve ter acontecido contigo? Comigo aconteceu algumas vezes, não vai para aquele lugar não, que aquele lugar é assim, aquele lugar assado, cuidado, porque ali é muito perigoso, cuidado, porque o negócio ali é muito feio, você toma cuidado, não passa por ali, ali é um lugar que olha, tem muito bandido, tem muito não sei o que, quando de repente tu tem que ir lá, tu até vai com medo, mas quando tu começa a ver que não é nada daquilo que falaram. Isso acontece direto, né? Isso acontece direto. E às vezes o lugar é até aquilo tudo. Só que, né, eu passei 10 anos da minha vida, mais 10 anos da minha vida, mais 10 anos com certeza, indo para um monte de madrugada. E eu vim aqui em Rocha Miranda, eu ia na subida do Faz Quem Quer pegar o povo da igreja. Eu saía com o meu carro, muitas das vezes com 6 pessoas dentro, um carro que pegava 5, quando não 7, ia um em cima do colo do outro. Teve uma vez que a gente foi com 6, ainda paramos lá em Magé para pegar a Joiciane. A Joiciane foi jogada em cima dos outros, lembra disso, Joiciane? Foi jogada em cima dos outros, 7 cabeças dentro de um Honda Civic. E o meu carro não era qualquer um, o meu carro era um Honda Civic, um modelo mais top que você possa imaginar. É o mais caro que tinha no Honda Civic. Teto solar, computador de bordo, piloto automático, o que tu imaginava. E bandido conhece modelo de carro. Uma vez eu estava contando com um amigo lá no monte, lá estava falando que eu saía de lá às vezes 4 horas da manhã e eu vinha pela Brasil. Eu passava pelo Vigário Geral, Parada de Lucas, aí eu vinha para Pedro e parava no Faz Quem Quer. Obviamente quando chegava aqui tinha que dar piscada do farol e tal, mas mesmo assim tinha todo aquele período. Eu fiz isso por 10 anos. Pergunta se aconteceu alguma coisa comigo. Uma vez só aconteceu, ainda mais naquele foi espiritual. Uma vez, quando eu estava indo, pularam na frente do meu carro para tentar assaltar, e eu tirei meu carro, fui embora, e o carro anda muito, né? Então, quando ele pensou, eu já estava muito longe. E na outra vez, estava aceitando, de madrugada, assaltando um ônibus na Rimagé, o bandido pulou, quando ele pulou, veio para frente do carro, no que ele veio para frente do carro, eu acelerei, aí ele pulou para fora do carro assim, se jogou, porque eu ia passar por cima dele. Não ia passar por cima dele, ia tentar, né, tirar um pouco, mas se ele ficasse na frente, aí ele pulou pro canto e quando ele levantou para dar o tiro já estava quase em bom sucesso, então não dava para ele me pegar. Mas foi essa última um dia em 10 anos e mesmo assim não me pegou. Eu nunca passei por, tirando essa que foi no mesmo dia, uma na ida, uma na volta, então com certeza é espiritual. Nunca passei por nenhum tipo de coisa com um carro altamente assaltado, né? Quando eu comprei esse carro, um amigo meu que tinha um mais velho do que eu falou assim: pastor, o senhor comprou realmente o carro dos sonhos, mas o senhor comprou uma dor de cabeça, porque é um carro que ladrão gosta demais, ele ama esse carro. E eu fiquei 10 anos nessa ida e vinda. E o pessoal falou: tu é maluco, tu é doido, só passa em lugar brabo. Tu passa em lugar brabo, sem contar que no Brasil, quem vai pela Washington Luiz, as comunidades da Washington Luiz ali, né, são só comunidade braba. E eu, 10 anos, passando a madrugada por ali.
passando na beira da Parada de Lucas, na beira da Vigário Geral, passando Beira-Mar, passando aqui essa Parapedo toda e culminando aqui no Faxinqué. E aos olhos de quem não está acostumado, de quem fica mais em casa, tu é maluco, tu é doido, o que está fazendo? É um risco, é isso, é aquilo. Mas eu ia e vinha e não via nada. A pergunta que Deus quer que eu faça hoje é a seguinte para você: como estão teus olhos? Na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora do problema, na hora da enfermidade, na hora que tu se depara com algo muito grande, como estão os teus olhos? Lá em Provérbios 24, versículo 10, diz que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Em Mateus 6:22 fala: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então a pergunta é hoje: como estão os teus olhos? Como é que estão os teus olhos? Aqui tiveram 12 pessoas olhando uma mesma situação, olhando o mesmo problema, só que 10 olharam com os olhos diferentes, mais dois olharam com os olhos espirituais. Tanto que Caleb, que foi um dos dois, ele fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mesmo diante do tamanho do problema, mesmo sabendo que o povo era de gigante, era forte, mesmo sabendo que o povo estava fortemente armado, mesmo sabendo que eles estavam 40 anos no deserto, já sem força, cansado, mesmo sabendo disso tudo, Caleb vive e fala assim: ei, vamos lá, porque é essa terra que Deus prometeu nos dar. Aleluia. Como é que estão os teus olhos perante a dificuldade da vida e os problemas? Você não é para olhar como todo mundo olha. Você não é para ver como todo mundo vê. Sabe o que aconteceu? Esses 10 estavam contaminando o povo. Se eu vou pela cabeça dos outros, eu não tinha buscado 10 anos no monte porque o carro era muito caro, porque o carro... E outra, eu não tinha dinheiro para botar no seguro, meu carro não tinha seguro. O seguro do meu carro era 8 mil reais. Meu carro não tinha seguro. Era um Honda Civic de 65 mil sem seguro, andando de madrugada para cima e para baixo. Se eu fosse olhar com os olhos dos outros, eu não tirava o carro de casa. É verdade. Se eu fosse olhar pelos olhos dos outros, eu jamais pegaria meu carro de madrugada para ficar rodando pela cidade, cruzando de uma ponta a outra, e só lugar perigoso. Eu jamais teria feito isso. E jamais teria recebido o que só quem subiu o monte comigo via que eu recebia quando eu subia lá. Deus me jogava para um lado, Deus me jogava para o outro, Deus me arrebatava, e Deus... Irmão, sai de lá foguetado, o negócio era muito sério.
Se eu não tivesse subido, eu teria perdido muita coisa. Se eu olhasse pelos olhos dos outros, eu não chegaria onde eu cheguei. Por isso que a pergunta do Senhor nessa noite para mim e para você: como é que estão os teus olhos? Sabe por quê, irmão? Porque se teus olhos forem mal, tu morre sem receber a bênção. Aquele povo que ficou com medo por causa dos 10 que contaminaram, sabe por quê? Porque tem pessoa que olha o mesmo problema que você, tem pessoa que olha o problema que você está enfrentando e muitas das vezes te desencorajam, porque falam, né? Tentam falar para você que não dá, tentam falar para você que você não vai conseguir, tentam falar para você que é mais forte o que está acontecendo, que você não vai aguentar. E aí, irmão, que está o problema? Se você se contaminar, porque estão vendo que está muito ruim do teu lado, se você se contaminar, você acaba perdendo e morrendo no meio do caminho. Nós temos aqui mulher que a medicina desenganou e deu menos de 30 dias para ela. Tudo que podia ter sido feito aos olhos humanos foi feito. Mas ela entrou aqui nessa igreja e ela conseguiu enxergar que existia a possibilidade dela permanecer viva. E por causa dessa visão que ela teve, ela permaneceu viva e está viva até hoje. Aleluia. A própria Joiciane, a medicina falou que ela não poderia mais ter filho, mas Deus me usou para ela. Eu falei que ia ter mais um filho. Se ela fica com que a medicina, com que o exame, com que o olhar natural, olhar humano, dizendo não, se ela fica com aquilo ali, talvez ela estivesse até doente hoje e acontecido até coisa pior. Mas quando a gente pega o olhar de Deus, a gente recebe a nossa terra prometida, e a terra prometida dela está ali. As pessoas que se contaminaram por causa dos 10, que se amedrontaram de enfrentar o problema e vencer, aquelas pessoas que se contaminaram e ficaram com medo, aquelas pessoas morreram sem entrar na terra prometida. Aquelas pessoas não entraram na terra prometida, só entraram na terra prometida de 20 anos para baixo. De 20 anos para cima morreu, não entrou na terra prometida, ficou todo mundo lá antes de entrar, não recebeu a vitória. Sabe por causa de quê? Por causa de um olhar errado, por causa de uma visão errada, ficaram de fora. Por causa de uma visão errada, a gente fica com a nossa vida paralisada, porque aquele povo ia fazer o quê? Ia ficar ali nas portas da entrada da terra prometida, ia estar com gostinho na boca e não ia entrar. Toda vez é isso na Bíblia. Por isso que Deus se preocupa com a visão. Olha que o provérbio fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, sua força será nenhuma. Sabe por quê? Porque é assim que acontece. A Bíblia vai falar de um gigante que afrontou o povo de Deus. O gigante chamou o povo de Deus para a guerra e queria aprisionar o povo de Deus. Sabe o que aconteceu com aquele pessoal? Porque estava olhando aquele gigante. Sabe o que aconteceu? Ficaram tudo de boca aberta e parado ali, estático. Não ia para frente, não ia para trás, paralisado. E o gigante lá no vale esperando quem é que ia enfrentar ele. Quem foi dos guerreiros de Saul? Ninguém. Por quê?
aos olhos humanos, não tinha como vencer o gigante. Agora, olha a loucura, irmão. Irmão, se você contar isso para uma pessoa que não acredita em Deus, a pessoa vai falar que você é louca de acreditar. Porque teve um maluco, um moleque, garotinho, menino, jovem, franzino, que chegou e falou assim: quem é esse gigante para desafiar o exército de Deus vivo? Esse menino chamado Davi, que na sua juventude tinha matado um leão, já tinha matado um urso, e por seu currículo ainda pegou um gigante. Aí você fala assim: como é que ele pegou um gigante? Ah, não, ele pegou uma R15, ele pegou um fuzil, não, ele pegou uma pistola, ele foi lá e cravou o cara de bala. Não, ele foi lá. Davi pega uma tiradeira e 5 pedrinhas. Como é que se mata um gigante de atiradeira e pedrinha? Pelo amor de Deus, é noite de nós mudarmos um olhar. Você acha mesmo que foi uma tiradeira e pedrinha que matou o gigante? Quem matou o gigante foi Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele honrou Davi pelo olhar que ele teve diante do problema. O olhar que Davi teve diante do problema, que não era pequeno, não era fácil. Não é fácil ter olhar bom diante de problema grande. Não é fácil ter olhar bom diante de dificuldade. Não é fácil. Mas todo mundo com o olhar amedrontado, todo mundo paralisado. Chega um com um olhar diferente para ter vitória para um povo inteiro. Sabe o que acontece? Você está aqui porque alguém tem que ter um olhar diferente. Eu vou repetir. Você está aqui porque alguém tem que ter olhar diferente. Aleluia. Se você tiver o mesmo olhar de todo mundo da tua casa, a vida de vocês vai ficar parada. A vida de vocês não vai andar. A vida de vocês vai ser morrer sem receber. Agora, quando tem um com a visão diferente, por tua causa, a tua casa recebe. Aleluia. Por tua causa, a tua família é abençoada. Por tua causa, a vitória chega. Glória a Deus. Tudo porque alguém teve uma visão diferente. Graças a Deus está aqui Josué e Caleb, não comungaram da mesma visão dos 10, porque senão ninguém ia entrar na terra prometida. Irmão, não cai nessa. Tem louvores aí que são muito bonitos de ouvir, até emociona, mas não são de acordo com a Bíblia. Tem um louvor que é muito bonito, assim: quem tem promessa de Deus não morre não. Não tem isso? Quem tem promessa de Deus não morre não. Não tem essa não, irmão. Se não tiver a visão certa, vai morrer com a promessa, com tudo. Não vai nessa que eu estou debaixo da promessa, enquanto eu não se cumprir eu não vou morrer. O cemitério está cheio de crentes, cheio de promessas que não se cumpriu. Para a promessa se cumprir na minha vida, para a promessa se cumprir para mim, eu tenho que enfrentar as dificuldades com a visão correta. Eu tenho que ter uma visão diferente de todo mundo. Eu não posso ter a mesma visão do problema. Eu não posso ficar me tremendo de medo. Eu não posso ficar amedrontado. Eu não posso ficar paralisado. Eu não posso ouvir o que os outros têm a falar para amedrontar a minha visão, para fazer com que a minha visão se enfraqueça diante do problema. Eu não posso.
Por isso que a primeira coisa que Caleb fez foi calar o povo. Chega, cala a boca. Sabe por quê? Quanto mais fala, mais se contamina. Quanto mais fala, pior fica o problema. Então se cala. Por quê? Porque vamos lá, vamos subir, estamos cansados, estamos. Não temos condição de ganhar, não temos. Mas se Deus falou, eu vou lá e vou pegar que é meu. Eu vou lá e vou tomar que é meu. A pergunta hoje de Deus para a nossa vida é: como está os nossos olhos? Como estão os nossos olhos? Como estão os nossos olhos? Mas é como estão os nossos olhos diante da dificuldade. Como estão os nossos olhos diante do problema? Porque todos nós enfrentamos problemas. Como está? E o problema acontece, irmão. Muitas das vezes até do nada. Às vezes está tudo bem. Que diga Neemias. Neemias estava lá comendo, bebendo, se refastelando lá com a comida do rei, só provando que o rei comia para não ser morto envenenado. Estava lá tudo bom, tudo maravilhosamente bem, vivendo na presença do rei. De repente chega uma carta, chega uma notícia: a cidade a qual a família dele morava, a qual ele cresceu, a qual ele nasceu, estava totalmente destruída, os muros derrubados, tudo arrebentado. A primeira visão de Neemias foi horrível, porque a Bíblia fala em Neemias 1 que ele sentou, chorou e se lamentou. É tudo que o diabo quer: sentar é prostrar, se lamentar é murmurar, e chorar é demonstração de desespero. A primeira visão dele foi horrível, mas ele mudou de visão, porque logo depois ele diz assim: mas Neemias se levantou, orou e jejuou Deus dos céus. Neemias começou com a visão errada, mas deu um estalo nele. Opa, peraí, a visão não é essa não. Mudou a visão. Qual era a condição de Neemias para reconstruir muro, para refazer obra de construção civil? Nenhuma, zero. Neemias só sabia comer e beber. A verdade é essa, irmão. Qual é o trabalho de Neemias? Comer e beber. Esse era o trabalho dele. Era: o rei vai almoçar um bacalhau, quem vai comer um bacalhau na frente é Neemias. O rei vai tomar o café da tarde, vai ser um Nescauzinho, com um pãozinho, com um peito de peru. Está lá Neemias botando para dentro. O rei vai jantar, ostras, mariscos, polvo, que eu nem gosto desses troços, mas vai comer coisa chique. Quem vai comer é Neemias. O que Neemias sabia fazer era botar comida para dentro. De repente, Neemias teve que aprender a virar massa. De repente, Neemias teve que aprender a sentar tijolo. Qual era a condição de Neemias fazer o que ele fez? Nenhuma. Mas quando eu estou com a visão certa, eu consigo vencer. Hoje é a noite de mudar de visão. Se você entrou hoje, nessa noite aqui, com a visão errada, se você entrou tipo Neemias, chorando, se lamentando, abatido, é noite de você sair daqui com outra visão. A visão é grande, meu problema
Eu estou dizendo para você fingir que o problema não é grande. O problema continua sendo grande. Está difícil? Não vamos negar que não está difícil. Está difícil. Mas a nossa visão é: está difícil, é grande, mas eu venço. Está difícil, é grande, mas eu conquisto. Se hoje eu entrei por essas portas com uma visão errada, eu saio hoje daqui de forma diferente. Se eu quero receber alguma coisa, eu tenho que tratar na minha visão. Mateus 6:22. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Sabe o que quer dizer isso? Nós somos pessoas inteligentes. Se meus olhos forem ruins, eu estou fora da luz. Se eu estou fora da luz, eu estou nas trevas. Mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão, se meus olhos forem ruins, eu estou nas trevas. Porque Mateus 6:22, ele me fala: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Todo o seu corpo será luz. Para o meu corpo ser luz, irmão, ninguém conquista nada fora da luz, irmão. Ninguém recebe nada fora da luz. Não tem como. Não tem como eu receber alguma coisa fora da luz. Não tem como eu conquistar nada fora da luz. E para eu estar na luz, para o meu corpo estar na luz, o meu olhos tem que ser bom. Eu só venço o gigante se eu estou na luz. E para eu estar na luz, o meu olhos tem que estar bom. Muita gente ficou de fora por causa de visão errada. Muita gente não recebeu por causa de visão errada. Só entrou quem teve a visão correta. Só recebeu quem teve a visão correta. Hoje a pergunta que você não vai precisar responder para mim, você vai responder para você mesmo: como estão teus olhos? E sabe, irmão, a gente não precisa se enganar. A gente sabe como estão nossos olhos, porque a dificuldade está na nossa frente, o problema está na nossa frente. E aí, como é que eu tenho tratado disso? Tem me abatido? Às vezes fico sem comer, às vezes fico sem dormir. Isso demonstra que meus olhos não estão bons. Porque aquele que confia que Deus é poderoso, dorme. Irmão, passei uma época aqui, até ameaçado eu fui. Eu passei uma época aqui de grandes transtornos, de grande perseguição aqui na igreja. Vou te falar, a minha esposa tem que deixar mentir. Não teve um dia que eu deixei de dormir. Não teve um dia que eu deixei de dormir. Era bater na cama, irmão, era como se eu não tivesse problema nenhum. E hoje eu estou aqui. Venci todos aqueles que me perseguiram, todos os problemas que aconteceram, eu venci. Sabe por quê? Porque os meus olhos foram bons. Se teus olhos forem bons, teu corpo terá luz. E na luz, você enxerga a solução. Na luz, você vê que existe um Deus que é muito grande para te dar vitória no momento que você não vai conseguir ter vitória.
Porque tem problema, irmão, que não dá para a gente vencer, irmão. Tem situação que verdadeiramente não tem como nós vencer, não, irmão. Mas graças a Deus que tem um Deus que vence por nós. Aquilo que eu não consigo vencer, porque acontece situações, ninguém vence um câncer. Ainda mais quando já deram sentença de morte. Mas graças a Deus tem um Deus que venceu até a morte. É noite de mudar de visão. Nós estamos no culto da restauração. Você vai levar uma água. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Mas nada disso vai fazer efeito se tua visão não for boa. É noite de nós sendo daqui com uma visão diferente. Seja qual for o problema. Você vai falar, pastor, meu problema o senhor não tem noção. Pastor, o senhor não tem ideia.